Bíblias, mais uma vez, agora em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Encontramos? Mateus 5. Depois do culto, viu? Vamos pedir forças aí a Deus. Mas tá aí, então você não vai ficar preso, porque parou, acabou a luz, ele desce, abre a porta, tá bom? E aí você depois faz o seu a sós com Deus em casa. Vamos orar. Senhor Deus, Deus e Pai, com alegria, com respeito e com temor, vamos ler a Tua palavra mais uma vez. E nós pedimos, Senhor Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que a compreendamos, para que ela seja viva, para que ela seja eficaz, para que ela fale aos nossos corações. E pedimos também, Senhor Deus, pelo pregador que vai ser usado como teu instrumento, Senhor. Usa-o. O que vier de ti, que tenhamos, o que não deixemos de lado. Mas fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados queridos irmãos, o texto é bem curto, bem conciso. Vamos ler juntos. Mateus 5,5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é manso aí, levanta a mão. Ninguém é manso. Um só? Nossa, que igreja terrível. 2, 3, né? Aí a gente precisa entender bem. 4, o que é mansidão? O que é mansidão? Então nós estamos aqui estudando o Sermão do Monte. Como nós temos falado todos os domingos, quando olhamos o contexto anterior, o que está acontecendo antes, no capítulo 4, a partir do versículo 23, nós estamos vendo que as pessoas caminhavam, corriam em direção a Jesus, pedindo bênçãos, pedindo milagres, transformações. E Jesus já havia dito que ele olhava essas pessoas caminhando e elas eram como ovelhas sem pastor. A ovelha depende integralmente do pastor. Não é? A ovelha é míope, a ovelha não enxerga bem. A ovelha tem um olfato péssimo, ela não consegue identificar os animais inimigos que se aproximam para devorá-la. A ovelha é muito fraca, ela tem dificuldade de caminhar. E quando ela está tomada de pelo, de lã, se molhar, ela tem até dificuldade de levantar. E às vezes não consegue levantar e morre. A ovelha depende integralmente do seu pastor, porque ela tem um sentido que é muito importante, a audição. Ela ouve muito bem, ela ouve muito bem. E é por isso que nós lembramos quando vemos os filmes, né, do Antigo Testamento ou da Bíblia, nós vemos os pastores andando com cajados, porque o cajado marca o passo do pastor. Aí a ovelha ouve e sabe para onde ele está caminhando, se ele está correndo ou não, se ele está parado. A ovelha depende integralmente do pastor. Por isso Davi no Salmo 23, versículo, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque aquele que confia em Deus como seu pastor, que toma conta dele, que nos guarda, sabe que Deus vai nos prover com o necessário, nem mais nem menos. Então, Jesus, quando vê essas ovelhas sem o pastor,
Ele sabe, identifica a necessidade de pastores que caminhem com essas ovelhas. Amado querido irmão, para que serve um pastor para você? É uma pergunta interessante. Para que serve um pastor? Algumas pessoas dizem assim, eu não falei com o pastor porque eu não queria dar trabalho para o pastor. Olha, se o pastor não tiver trabalho, ele vai ficar desempregado. Olha que coisa horrorosa, né? Então deem trabalho. Pastor serve para conversar, para orientar, para orar, para chorar com você, para ir na sua casa, receber você na casa dele. Pastor serve para estar com você, para ajudar você, porque a nossa obrigação como pastor é estudarmos mais profundamente a palavra de Deus, conhecermos com profundidade os ensinamentos do Senhor, buscarmos ter a mansidão de um servo de Deus e de um pastor para caminharmos juntos. E às vezes a sua dúvida, existe um texto da palavra de Deus maravilhoso que vai falar. O pastor não está aqui para fazer profecia, para fazer sonho, nem ter visão. O pastor está aqui para conhecer a Bíblia, para falar da Bíblia e ensinar a Bíblia. Amados, queridos irmãos, Jesus era manso? Primeira pergunta que eu faço aos irmãos. Jesus era uma pessoa mansa? Era ou não era? Quem acha que era, diga sim. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. Mateus 5, versículo 28 e 30. Jesus está ensinando e diz que os mansos, bem-aventurados, herdarão a terra. Ele era manso? Então vamos lá. Mateus 5, 28 e 30. Hein? 11? Então deixa-me ver, Carlos, obrigado. Minha estada com as crianças em Paquetá me gerou algumas dificuldades, não é? Então vamos ver aqui. Isso, Carlos, obrigado. Mateus 11, 28 a 30. Encontramos? Olha que interessante. Vamos ler juntos, diz assim. Vinde a mim, comigo, vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha Jesus dizendo, porque sou manso e humilde de coração. Palavras de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer por nossos pecados. Ele está dizendo aqui para os seus discípulos o seguinte, olhem só, o Antigo Testamento traz sobre vocês uma obrigação tão grande, não pelos ensinamentos de Deus, mas a partir de leis que estão sendo consideradas, interpretações erradas, que ninguém consegue cumprir. Isso é um peso, é difícil. Mas Jesus diz assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é leve. O que é jugo, pastor? É aquela peça de madeira que se coloca em cima de dois animais, dois bois, para eles puxarem uma carga pesada. Então Jesus está dizendo assim, olha, agora é um novo pacto, é o pacto da graça, o pacto da salvação. Aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, gratuitamente, não há preço nenhum, ele tem a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes, amados queridos irmãos, também nós podemos aplicar o seguinte, às vezes a nossa vida está complicada, a nossa vida está difícil. Quantas pessoas vêm à igreja porque se sentem com dificuldade de caminhar, com dificuldade de viver, sem alegria de caminhar? E Jesus diz que devemos deixar sobre ele esse fardo, porque ele vai caminhar conosco. Mas aí o que é jugo, pastor? É aquela peça? Então, isso nos obriga a caminharmos no passo de Jesus, nos obriga a caminharmos na direção com Jesus, e temos que ter a mesma altura. Os animais tinham que ter a mesma altura. Você não pode colocar um boi alto com um boi pequeno, uma peça de madeira. Ou seja, temos que buscar fazermos aquilo que ele nos ensinou, sermos iguais a ele. Entenderam o texto? É um texto lindo. É um texto lindo. Mas vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei. E Jesus diz que ele é manso. Então é interessante, porque Jesus é um exemplo de mansidão para todos nós. Um exemplo que deve ser seguido. Então, se nós entendemos que Jesus é manso, nós entendemos que temos que ser
como ele. Aí eu vou pegar um outro texto aqui com os irmãos, que é João capítulo 2, versículos 13 a 17. Olha que interessante, porque às vezes temos um entendimento errado do que é mansidão. Olha que interessante, diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Encontramos? João 2, 13 a 17. Encontramos? Leiam comigo, vamos ler juntos. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Versículo 15 agora. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Texto lá de Salmo 69, versículo 9. Então repara, Jesus que é manso, um exemplo de mansidão, entra no templo e vê alguma coisa que o desagrada profundamente. O que é que ele vê no templo? Em outros textos correlatos até fala um pouco mais. Ele vê sacerdotes ali, levitas, vendendo animais para serem oferecidos em sacrifício. Porque às vezes as pessoas traziam animais de longe de suas casas e havia certas exigências, não tinha que ser macho, não podia ter defeito. E quando entregavam ao sacerdote aquele animal que deveria ser morto numa demonstração de arrependimento pelo seu pecado, o sacerdote dizia assim: esse animal não pode, ele está com a unha quebrada. Havia um defeito, não é? Esse animal não pode, por exemplo, ele é um flamenguista, não pode, é um defeito sério, não pode ser sacrificado, não pode ser sacrificado. Então o que os sacerdotes faziam? Um negócio. Vendiam os animais ali. E sabe lá você quantas vezes esses animais eram vendidos. Havia também cambistas, porque os judeus vinham de longe e traziam ofertas para a igreja e traziam dinheiro da cidade deles, as moedas da cidade deles. E tinham que cambiar, trocar. E alguns ganhavam dinheiro nessa troca. Além disso, o templo ele está muito bem localizado, bem posicionado na cidade de Jerusalém, estava. E algumas pessoas, para facilitar, para reduzir o trajeto de suas casas até as fontes de água, passavam por dentro do templo com baldes, com jarros, e até a fonte, pegavam água, voltavam por dentro do templo para sua casa, cortavam um caminho ao invés de circundarem o templo. Então Jesus, quando veio isso, ele faz um azorrague. Alguém sabe o que é um azorrague? É um chicote. Ele faz um chicote de corda e começa a bater nas pessoas, vira as mesas, joga tudo no chão e diz que não se pode fazer negócio na casa de Deus. Ah, se ele viesse hoje, em muitos templos que nós conhecemos, pastores fazendo negócio para cá, negócio para lá. Ah, Jesus ia fazer um azorrague, não tenho dúvida. Ia virar aquilo tudo, ia dizer que deve haver zelo, responsabilidade, coração puro para adoração na casa do Pai. Então vejam bem que interessante, Jesus era manso. Como ele era manso? Aprender de mim que sou manso e humilde. E o que ele faz? Pega um chicote e bota todo mundo para correr. Afinal de contas, Jesus era manso ou não era? Era, não há a menor dúvida. Então, talvez nós não saibamos o que significa ser manso. Amados, queridos irmãos, mais uma vez, essa bem-aventurança, ela vai totalmente em caminho diferente do mundo. Não é? O mundo não valoriza o manso. O mundo valoriza o rebelde, o prepotente, o forte, o poderio militar, o poderio econômico, o poderio político. E Jesus não diz que os fortes são abençoados, mas diz que os mansos herdarão a terra. Loucura! Loucura.
Porque ser cristão é ser diferente. Somos nova criatura, temos um novo nome, nascemos novamente e temos um Deus que nos ensina a sermos mansos. Pastor, afinal de contas, o que é mansidão? Vamos continuar. Na época de Jesus, nós tínhamos 4 grandes partidos, políticos e teológicos. Naquela época, a política e a teologia caminhavam juntos, né? Não havia como separá-las. Nós tínhamos, por exemplo, os fariseus. Eram religiosos, emergentes, conservavam a doutrina, se achavam mais perfeitos do que os outros. O que é que eles queriam? Poder. Eles queriam um Cristo, um Filho de Deus que viesse para lhes dar poder, para assinar embaixo a posição que eles tinham, lhes dizerem melhores do que os outros. E Jesus não fez isso. Nós tínhamos os saduceus, eram os liberais da época, não acreditavam na vida futura, acreditavam em Deus, mas não acreditavam na vida futura. Eles queriam um Messias liberal. Messias liberal. Porque eles consideravam assim, eu só tenho essa vida. Eu vou trabalhar para os romanos. Porque assim eu posso viver melhor, vou ser coletor de impostos. Nós tínhamos também os essênios. Místicos, saíam das cidades, viviam nos desertos, só lendo a palavra, só estudando a palavra. O que esses homens queriam? Esses homens queriam um Cristo monástico, um rei milagroso. Até Jesus fez milagres. Mas Jesus veio para algo muito maior. Havia também, amados queridos, os zelotes. Eram ativistas que queriam guerra, luta para tirar os romanos dali. Eles queriam um Cristo que fosse um comandante militar, que levantasse uma guerra contra os romanos. Não, Jesus não fez isso. Mas Jesus era manso. Jesus era manso. Amados, então vamos lá, vamos pensar o que é ser manso. Vamos voltar ao texto. E diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra bem-aventurado significa, é a palavra grega Macários, tradução do grego, Macários. O que é Macários? É uma bem-aventurança, é uma alegria imensa, eterna. Era uma expressão usada pelos gregos para caracterizar a alegria dos deuses que eles adoravam. Os deuses, seres superiores, eles tinham uma alegria intensa, eles tinham Macários. E Jesus usa essa expressão para dizer, nós já podemos ter aqui na terra esta alegria maravilhosa, a mão de Deus sobre nós nos abençoando, se formos mansos. Mas, pastor, que palavra é essa que é utilizada para manso? Era uma palavra utilizada para os animais domesticados. Todo animal domesticado era chamado de animal manso. Então, por exemplo, um potro selvagem geraria uma destruição. Um potro domesticado, um cavalo domesticado, ele seria manso e útil para o serviço. Então, o que Jesus está dizendo é aquele que morreu para si mesmo e foi domesticado pelo Espírito Santo. É a nova criatura. Manso é aquele que morreu e nasceu diferente. Uma nova criatura. Porque, amados, queridos irmãos, mansidão não se nasce com ela. Mas espera aí, pastor. A palavra mansidão usada por Jesus é uma característica que o Espírito Santo concede àqueles que são salvos. Quando nós abrimos lá em Gálatas 5, no fruto do Espírito, nós vamos ver amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, etc. Então, o que é? O que é esse fruto do Espírito? Quando somos convertidos, Deus nos oferece, nos oferta algumas características especiais a serem assumidas por nós e desenvolvidas por nós. E a mansidão é uma delas. A mansidão é uma característica do convertido, aquele que foi domesticado, aquele que foi transformado, aquele que nasceu de novo, a nova criatura, que vive para adorar e glorificar a Deus. Esse é o manso. Esse é o manso. Manso não é aquela pessoa indiferente às situações externas. Reparem, Jesus entrou, viu aquilo, ele não foi indiferente. Ele tomou um posicionamento, vocês estão errados, não podem fazer isso.
Isso aqui é a casa de Deus. Ser manso não é ser mole e deixar que as pessoas pisem em você e sejam indiferentes a você. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Reparem, Jesus fez algo impressionante, que gerou certamente muita reclamação, mas era necessário. E Jesus era manso. Ele tinha mansidão. Um exemplo de mansidão para nós. Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Ela aceita a vontade de Deus. Olha Paulo. Olha Paulo. Um fariseu, um dos mais famosos da época, aluno de Gamaliel, um dos membros do Sinédrio, os homens que dominavam, tinham autoridade sobre Jerusalém. Ele larga isso tudo para pregar o evangelho. Sofre muito, irmãos. Sofre muito. Passou fome, passou sede, foi chicoteado, foi apedrejado, passou por naufrágio. E ele diz assim, olhem que lindo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. E dando sempre graças a Deus. 1 Timóteo 5:18. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Isso é ser manso. Transformado. Uma nova criatura. Não é uma pessoa que aceita provocações, aceita armadilhas, né? É uma pessoa que luta contra a sua precipitação. Tem gente que é precipitado, né? Toma uma fechada de cara. Que isso, gente? Cadê o Espírito Santo em você? Não é aquela pessoa que quer ter vingança, assim, eu vou pegar ele na esquina. Isso não é manso, não. Isso não é característica de convertido. Não é aquela pessoa que fala mal, usa a sua língua para falar mal, destruir a imagem das pessoas. E Tiago diz que é um dos piores pecados do homem, é utilizar a língua de forma errada, inconveniente. Diz que é como uma pequena centelha que pode queimar uma floresta, ou como um pequeno leme que pode levar um barco a se chocar contra as rochas e destruí-lo. O que você faz com a sua língua, irmão? Cuidado. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Entendemos agora o que é manso. Aquele que é salvo, lavado, transformado, uma nova criatura, ele foi domesticado. Agora ele veio para adorar, para glorificar a Deus. E o texto diz, bem-aventurado, Macários, alegria imensa, eterna, inimaginável, para aqueles que são transformados, lavados, domesticados por Jesus Cristo, nova criatura, porque herdarão a terra. O que é herdar a terra, pastor? O que é herdar na terra? A terra significa sobrevivência. Como é que um judeu sobreviveria se não tivesse terra? Terra para plantar. O que Deus está nos dizendo, que é uma profunda e gloriosa felicidade, que o manso será sustentado pelo poder e pela mão de Deus aqui e terá herança eterna no céu, quando for levado para o Senhor, estará ao lado de Jesus Cristo, adorando e glorificando a Deus. Deus nos sustenta, Deus nos mantém aqui e Deus nos levará para a terra prometida no céu. Temos essa herança, a herança dos transformados, lavados no sangue de Jesus Cristo. Então, amados, é isso, bem simples. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A pergunta é, você é manso? Você é manso? Você realmente é alguém que o Espírito Santo tocou no seu coração, transformou, dominou você, você é uma nova criatura, tem um novo nome, tem um novo comportamento, vive para adoração, para glorificação, depende integralmente de Deus, como Paulo disse, aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, e em tudo dá graças, porque tudo acontece para o melhor daqueles que amam ao Senhor. Esse é o manso, é aquele que está sempre consolado e confortado pelas mãos de Deus. E herdarão a terra, herdaremos a terra, já teremos aqui a sobrevivência física, espiritual e a herança eterna, quando Deus nos convocar para as mansões celestiais.
Vamos fechar nossos olhos? Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, temos a certeza que o Teu Espírito Santo tocou os nossos corações, nos transformando em novas criaturas. Éramos, Senhor Deus, como aquele filho pródigo. Abandonamos, afastados, estávamos de Ti. Mas o Teu Espírito Santo nos levou de volta. E Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida que nos traz salvação. Somos novas criaturas. E a característica, Senhor Deus, da nova criatura é a mansidão, é o fruto do Espírito. Agora, Senhor, não vivemos mais para nós. Fomos domesticados. Vivemos para a glorificação, a adoração do Teu santo nome. E dependemos integralmente de Ti. E temos a certeza da herança da terra, a sobrevivência física e espiritual aqui na terra, aonde vivemos agora. E a vida eterna quando Te aprouver nos chamar para as mansões celestiais. Ah, Senhor Deus, se há alguém aqui que ainda não tem essa certeza da mansidão, toca o seu coração, Senhor. Toca o seu coração. Porque muitas vezes pessoas passam tantas dificuldades aqui na terra porque não conseguem ou não estão domesticados pela Tua mão e não confiam, Senhor Deus, na Tua providência. Toca esse coração, Senhor, e faz-nos ver que Jesus Cristo é o maior exemplo de mansidão que nós temos. Foi injuriado por nós, mentiram contra Ele, humilharam, o chicotearam, cuspiram no Mestre, o fizeram sangrar, caminhou pelas ruas carregando um peso enorme, sem nada de errado ter feito, e morreu pendurado numa cruz, uma morte horrível, sem que merecesse. Mas assim o fez, Senhor Deus, como um cordeiro santo, pascal, que se colocou nas Tuas mãos, como nós devemos fazer, Senhor Deus, e dizemos, usa-nos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Faz-nos enxergar, faz-nos ver, alegra, conforta o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós convidamos aos oficiais para que